Pensamentos transformadores. Como suspender ante eu? Como produzir o enfraquecimento das 6 emoções perturbadoras? Os ensinamentos do Buda são como remédios. Após a cura, não são mais necessários. É como um dedo que aponta a lua. O dedo é para ser esquecido. Basta a lua. É como pegar um ônibus. Quando você chega ao destino, deixa o ônibus. Não vai levá-lo para casa. Os ensinamentos são como um hospital. Você sai tão logo esteja curado. É como esponja, água e sabão. Quando terminamos de lavar um prato, não deixamos resíduos deles. Existe um conjunto de ensinamentos tradicionais budistas chamado os 4 pensamentos que transformam a mente, cujo objetivo é suspender ante eu, ou seja, quebrar a magia poderosa que sustenta a paisagem onde as prisões, o karma e os venenos da mente são desejáveis, justificáveis, intensos e naturais. Quebra-se o encanto ao se revelar nossa verdadeira situação. Esses ensinamentos começam com uma homenagem ao Lama e a seguir abordam os 4 pensamentos: a vida humana preciosa, a impermanência, o karma e o sofrimento. O voto de refúgio encerra os ensinamentos. Lama. Preliminarmente vem a motivação. Fixamos concentradamente o objetivo de superar nossas dificuldades e ser capazes de trazer benefícios permanentes aos outros seres. Segue-se a homenagem ao Lama. A cada geração, seres estudam, ouvem, realizam e transmitem ensinamentos que trazem em si uma bênção própria, pois são capazes de revelar nossa natureza luminosa e maravilhosa. Lembramo-nos dessa linhagem ininterrupta de seres que, por compaixão, dedicam suas vidas, uma após outra, a transmitir os ensinamentos que permitem liberar o sofrimento. Então, prestamos homenagem ao Lama. Vida humana preciosa. O primeiro pensamento é sobre a preciosidade da vida humana. Existem 6 reinos nos quais podemos renascer. Um deles é o reino humano. Cada reino tem um âmbito de experiência específico. Podemos vivenciar as experiências dos 6 reinos com o corpo humano, embora com muito menos intensidade. O reino dos infernos é vivido por nós através da experiência de que todas as pessoas que nos cercam são ruins. O filho, o marido, o chefe. Para todo lado que olhamos, as coisas são difíceis e só há sofrimento. Conectamo-nos com esse reino através da raiva e da aversão. No reino dos seres famintos, há uma experiência de carência incessante. Os fantasmas famintos têm sempre muito pouco diante do que sentem que necessitam. Conectamo-nos a essa experiência através da avareza e da ganância. No reino dos infernos e no reino dos seres famintos não se pratica o Dharma. Os seres dos infernos dizem: estou sofrendo, tudo é horrível, como vou praticar? Os seres famintos dizem: preciso disso e daquilo, como posso praticar? Existe o reino dos animais, e eles não praticam porque, tão logo estejam com suas necessidades satisfeitas, de barriga cheia, dormem. Assim, também não ouvem o Dharma. Conectamo-nos ao reino dos animais quando cedemos à preguiça, ao cansaço, à depressão e à gula, o que resulta na obtusidade mental. Entre os reinos superiores, há o dos deuses. Não é o reino de Deus, mas dos deuses. No reino humano, isso corresponderia à vida daqueles que têm muitas facilidades, não têm problemas de saúde ou financeiros, desfrutam de todas as felicidades do mundo material e também são amados e livres. Os deuses têm corpos sutis, deslocam-se no espaço e produzem benefícios para seres humanos em dificuldades.
O problema é que são benefícios condicionados, não produzem liberação. Os humanos sonham em chegar ao reino dos deuses, e essa é a sua perdição. Vivem almejando chegar lá, trabalhando para isso, ou sonhando com isso. Conectam-se com esse reino através do orgulho. Outro reino superior é o dos semideuses. Eles têm poder, mas são competitivos e invejosos. Passam o tempo todo combatendo. A conexão humana com o reino dos semideuses dá-se através da inveja. Os deuses não praticam porque estão imersos em facilidades e felicidades. Então, por que praticar? Os semideuses não têm tempo para praticar porque estão sempre em guerra. O reino dos seres humanos tem uma vantagem. Nossas felicidades e sofrimentos não são tão duradouros. E quando cruzamos da felicidade para a infelicidade, buscamos os ensinamentos. Isso é a vida humana comum. E ela é muito rara. Os outros seres são muito mais numerosos. O corpo humano é raro e improvável. Como somos geridos pelo karma, nosso renascimento é determinado por nossa condição kármica. Não conseguimos dirigir esse processo. Os mestres do passado diziam que o renascimento em um corpo humano é tão improvável quanto uma tartaruga cega que viesse à tona a cada 100 anos num mar revolto e conseguisse colocar a cabeça dentro de um aro que flutuasse na água. Nossa condição humana atual é favorável. Os humanos têm a possibilidade de praticar. Temos liberdade de olhar nossos impulsos e perceber aspectos mais sutis. Temos tempo livre. Isso significa méritos. Essa é a vida humana comum. A vida humana preciosa tem características que transcendem muito a vida humana típica. Quando vivemos em épocas nas quais os seres de luz não se manifestam, sentimos-nos perdidos e a vida parece sem sentido. Na época atual, os seres de sabedoria vieram e deram ensinamentos que foram guardados e transmitidos. Os ensinamentos chegaram a nós e estamos numa região onde esses ensinamentos existem. Além disso, temos sensibilidade para ouvi-los. A vida humana é preciosa quando, somando-se a esses fatores, estamos engajados em transformar nossa vida a partir dos ensinamentos dos seres de sabedoria. Se estivéssemos sob o domínio de seres negativos ou se tivéssemos um modo de ação incorreta, não conseguiríamos ouvir os ensinamentos. Se não estamos nessas condições, temos as características de vida humana preciosa. Os mestres do passado disseram que, se a vida humana é numerosa como as estrelas do céu noturno, a vida humana preciosa é tão rara quanto estrelas à luz do sol. É rara e preciosa. Tem o poder de produzir benefícios que ultrapassam o limite de vida e morte. Impermanência. O segundo pensamento é sobre a impermanência. Tudo é impermanente. Estamos sempre buscando o que é estável, mas nos enganamos. Onde estão aqueles amigos inseparáveis dos tempos de escola? Onde está a casa de nossa infância? Nossa mãe, pai, irmãos? O primeiro namorado que foi maravilhoso, mas sumiu? Nossa experiência é de instabilidade e transformação constantes. De acordo com os ensinamentos budistas, o planeta Terra irá desaparecer. O que dizer então de nossa pequenez, de nossos apegos? Estamos aqui por um curto período. Com o ensinamento, aprendemos a olhar com o olho correto a cada momento. Aprendemos a olhar a impermanência. O olho incorreto vê tudo como se fosse estável. Quando entendemos a preciosidade de nossa vida e a usamos para produzir benefícios para outros seres, é sinal de que os ensinamentos produziram as transformações que buscávamos. Karma. O terceiro pensamento é sobre o karma.
Estamos sujeitos a impulsos internos com os quais não podemos lidar. Esses impulsos produzem as 10 ações não virtuosas, originando sofrimentos específicos. O karma se manifesta em 4 níveis: imediato, a curto, médio e longo prazo. Vamos usar como exemplo o desejo de que alguém morra. No momento em que a pessoa deseja tal coisa, está esquecida de sua condição búdica, luminosa, perfeita, e isso é sofrimento imediato. O sofrimento a curto prazo é ver de modo recorrente a morte de alguém como solução para problemas e manter a fragilidade que faz ver o outro como perturbador. A médio prazo, a pessoa sofrerá por desenvolver uma aversão consciente e ativa aos valores elevados, como as tradições filosóficas e religiosas. O sofrimento a longo prazo vai se prolongar por esta vida e por outras, manifestando-se de forma não consciente, como uma insensibilidade aos valores positivos. O renascimento em reinos inferiores ocorrerá por um impulso natural da mente desse ser, produzido pela sensação de que os valores de agressão, competição, inércia, carência e medo são a realidade natural do mundo. Essa percepção, sem que a pessoa saiba, já é a experiência dos reinos inferiores. Pior do que desejar a morte de alguém é planejá-la. Aí a perturbação se intensifica e a pessoa poderá ter pesadelos. Se executar seu plano, a intranquilidade aumentará mais. Se o outro morrer, pior ainda. A pessoa irá se sentir perseguida, sofrerá por um tempo que ultrapassa seu período de vida. Isso ocorre também ao se praticar as outras 9 ações não virtuosas. Assim, todos os seres estão vulneráveis aos resultados de suas ações, completamente suscetíveis ao próprio karma. Sofrimento e refúgio. Por causa do karma surge a etapa seguinte, o 4º pensamento, que é sobre o sofrimento. Sempre que operamos com referências duais, estamos submetidos ao karma. E o sofrimento é inevitável. Reconhecendo isso, o voto de refúgio surge naturalmente. Eu gostaria de me liberar disso, revelar minha natureza luminosa, usar as relações que estou vivendo de forma positiva, beneficiar os seres. Em meio às confusões do mundo e tendências kármicas, toda vitória que podemos ter é como vitória no futebol, frágil, impermanente. Mas então resolvemos mudar. Fazemos o voto de refúgio para ir em busca de nossa natureza completa. Essa nossa vontade de mudar é testada várias vezes nas circunstâncias do mundo. Isso é prática espiritual. Enfim, como resultado do refúgio e da prática, a paisagem ao nosso redor transforma-se de samsara, lugar de sofrimento e enganos, em terra pura, que é onde praticamos, recebemos ensinamentos e nos sentimos protegidos pelos seres de sabedoria. Os Budas olham o que chamamos de samsara e veem a perfeição que ali existe. Somos como formigas num enorme palácio humano. Não conseguimos reconhecê-lo com nossos olhos de formiga. Devemos percorrer uma longa etapa de transformação de nossos olhos até que possamos reconhecer o palácio. 4 qualidades incomensuráveis. Paralelamente ao processo de transformação das tendências kármicas, o Buda ensinou a prática ininterrupta das 4 qualidades incomensuráveis. É o método positivo de manifestação no cotidiano, solucionando confusões e conflitos. A primeira qualidade é a compaixão, o desejo de que os seres realizem sua natureza interna e se livrem de suas complicações. Essencialmente, é o desejo de que o outro supere suas dificuldades e possa melhorar.
Atenção! Compaixão é diferente de pena. Quando temos pena, validamos a imagem que a pessoa faz de si mesma e que é a razão de ela estar mal. Compaixão é reconhecer no outro sua natureza estável, perfeita, luminosa, sua condição verdadeira, quebrando o encanto dos jogos mentais que estão produzindo as complicações. A segunda qualidade é o amor, o desejo de que o outro seja completamente feliz. Essa qualidade deve abranger ex-maridos, ex-esposas, ex-sócios. A alegria é a terceira qualidade. É a capacidade de se alegrar com as alegrias e vitórias dos outros, pequenas ou grandes. É um poderoso antídoto contra a inveja. A quarta qualidade incomensurável é a equanimidade. Trata-se de perceber a flutuação de alegria e tristeza da vida. Num momento, tem-se uma grande alegria. Em outro, aquela mesma coisa transforma-se numa grande tristeza. A equanimidade faz surgir uma serenidade estável frente às flutuações e uma fé permanente e inabalável na natureza de todos os Budas, que é nossa própria natureza. Esses métodos são positivos também nas relações humanas: casamento, namoro, criação de filhos, trabalho, estudo. Em primeiro lugar, em vez de perguntar o que vou obter do outro, indagar o que posso oferecer, alegrar-se em oferecer. Se dependemos do comportamento do outro para obter felicidade, podemos ficar bem por um tempo, mas entraremos em crise quando surgir a impermanência e o outro flutuar. Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, sempre brinca: que tipo de amor é o de vocês? Aquele que só existe se o outro sorrir? Esse amor baseia-se no que recebemos e, por isso, é frágil. Praticando as 4 qualidades incomensuráveis, podemos usar a vida cotidiana como caminho espiritual, superando os conflitos internos, manifestando bondade e a natural moralidade e trazendo benefícios a todos os seres. Ensinamento proferido no campus Semente da Fundação Peirópolis, em Uberaba, Minas Gerais, em 1998.